jogador que assaltou a sede do próprio clube à força. Eu sei que falando assim parece até uma história absurda e inventada, mas ela aconteceu de verdade e foi com o Corinthians. Eu sou o João Gabriel, estudante de jornalismo, e hoje eu vim te contar a história de quando o Neco, um dos maiores ídolos do Timão, salvou o clube da falência à força. Vem descobrir! Neco, apelido para Manuel Nunes, não era só um simples jogador, ele foi o primeiro grande ídolo da história do Corinthians. Um operário humilde, completamente ligado com as origens do clube, que por muitas vezes ajudava não só dentro de campo marcando seus gols, mas também fora dele, ajudando o Timão a se estruturar, lá no começo da sua história. Há relatos, inclusive, de que muitas vezes o jogador dava dinheiro do seu próprio salário, que vinha da sua profissão de operário, para ajudar o clube nas suas finanças. Mas a história do começo do vídeo começa lá em 1915, quando o Corinthians passava por uma crise financeira gravíssima. Pessoal, algumas coisas nunca mudam mesmo. A dívida era tão grande que a sede e todos os bens do clube seriam penhorados pela Justiça de São Paulo. E é bom deixar claro que esse era o cenário da maioria dos clubes do futebol brasileiro na época, tá? Não necessariamente uma falência iminente, mas eram clubes pequenos, ainda pouco estruturados e que muitas vezes dependiam dos próprios jogadores para sobreviver. Mas foi nesse cenário que ocorreu a história que virou quase que uma lenda viva dentro do clube. Durante a noite, Neco e alguns de seus amigos e companheiros entraram no Corinthians sem supervisão de ninguém, tiraram todos os móveis da sede do clube junto com os troféus e os bens e os levaram para um lugar seguro. Lugar seguro esse, no caso, que era a casa do próprio atleta e também de alguns de seus amigos. Hoje em dia a gente fala desse assalto quase como se fosse uma história mítica, mas a verdade é que o Neco fez foi proteger o patrimônio do clube num ato que, convenhamos, não foi nada racional, mas que já representava bem o espírito do que no futuro viria a ser identificado como o espírito corintiano, alguém completamente apaixonado pelo clube e que seria disposto a fazer até mesmo as maiores loucuras pelo seu time. E eu sei que agora você deve estar se perguntando como o Corinthians lidou com isso. Bom, eu já te adianto que ele não apagou a história do mapa, nem tentou expulsar o Neco. Muito pelo contrário, ele virou ainda mais ídolo do clube por causa disso. Em 1916, o Corinthians já voltou a disputar campeonatos regularmente e o Neco foi passando os anos e se tornando ainda mais ídolo do Timão. Até ao ponto de que em 1929, quando ele ainda atuava como profissional, ele foi o primeiro jogador a ganhar um busto dentro do elenco e do time do Corinthians como um todo. Olha, eu confesso que eu gosto muito dessa história porque ela retrata muito bem uma outra época do futebol. Uma época em que ainda não existiam contratos gordos, milionários, uma equipe de marketing que pensava como um todo. Era algo mais simples, mas que, querendo ou não, já existia muita paixão. A prova disso é que nessa época já tiveram pessoas que colocaram seu próprio corpo e integridade em risco para salvar um time. E esse tipo de história nunca pode ser apagada nem esquecida. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Segue o pessoal do Por Fora das Quatro Linhas, também me segue nas minhas redes sociais. A gente vai voltar sempre aqui para trazer um conteúdo de qualidade. Fiquem com Deus e até a próxima.